Este podcast é um oferecimento de Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas. Zarp, inove com a gente. Fala galera, estamos aqui hoje começando a gravação de mais um podcast da Zarp. E hoje o assunto que a gente vai estar abordando aqui é um assunto extremamente importante, porque, no meu entendimento, é a forma que você tem de garantir a qualidade do trabalho que você está realizando. Qual que é o trabalho que nós desenvolvedores realizamos? A gente passa boa parte do nosso tempo escrevendo código. Como que é a forma da gente atestar a qualidade desse código que a gente está escrevendo? A forma utilizada, obviamente, é testes, e o assunto desse podcast hoje aqui vai ser sobre testes. A gente vai conversar um pouco sobre a questão da pirâmide, sobre a questão das práticas de teste que a gente acaba tendo. E quem está aqui comigo hoje para poder participar dessa conversa é o nosso amigo Eli e o nosso companheiro Martinez. Como vocês estão? Fala, Bolinha, tudo jóia? Aqui tá tranquilo. E aí galera, beleza? Aqui é o Eli e segundo o Martinez, programador bom não precisa testar nada. Nossa, Eli, o episódio nem começou e já vai dar treta. Já começa com uma polêmica, né? Mas por que, Martinez? Daí tu fala brincando ou você se acredita mesmo de fato que o cara que confia no que tá fazendo não precisa testar? Eu acho que se for um sistema muito pequeno, talvez nem precise fazer um teste. Tem uma única rotina ali. Talvez não precise, porque teste a gente faz quando está programando também, a gente executa o código, a gente roda, a gente vê se está funcionando, né? Agora, se você começa a partir com um sistema complexo, com uma equipe, um sistema mais dinâmico, com várias pessoas, aí não tem muito como fugir não. Aí, na minha opinião, você tem que ceder e fazer um teste bem feito, aliás. E existem técnicas para fazer bons testes aí. Eu discordo do Martinez num ponto, hein? Já vou semear a contenda aqui. Você falou que se for de uma rotina só, não precisa testar. Depende, né? Se essa rotina disparar uma bomba atômica... Mas ficar testando bomba atômica não é legal não, hein? Não dá muito certo, não. Não é. Não, mas eu entendi. Depende da complexidade, né? Porque se for um sistema que você tá fazendo um sisteminha ali só para validar um arquivo ou fazer uma rotina que vai só temporária ali, ou um sistema muito simples, não vale a pena você gastar tempo e cartucho com montar a estrutura completa de teste, a stack completa que a gente vai falar hoje. Mesma coisa da aula de Homem-Bomba, né? O professor fala, presta atenção que só vou mostrar uma vez, hein? É o teste, se passar, deu certo, né? Resultado que é um pouco diferente só. Mas não, é interessante também os pontos que vocês estão colocando, né? Porque assim, indiretamente, né, ou inconscientemente, todo software que a gente está escrevendo, a gente já vai meio que querendo testar, né? Porque afinal de contas, a gente quer que ele faça aquilo que está sendo esperado, né? Só que tem aquela questão assim, né? Que você faz esse teste, mas você não deixa ele documentado, você não deixa esse teste aí com facilidade para outra pessoa executar. Essa rotina de teste que você fez, ela vive só dentro da sua cabeça, né? Vocês não pensam nisso? Ou você, tipo assim, eu acho que quando a gente está pensando nesse tipo de teste que a gente vai conversar aqui hoje, que é dessa pirâmide de teste e tudo mais, a gente está pensando mais em uma forma de ter isso daí de um local de fácil acesso, de fácil execução, para poder, de certa forma, garantir a evolução desse software aí, quando ele tiver novas implementações, quando ele tiver novos recursos para estarem sendo adicionados. Vamos primeiro falar aqui que essa pirâmide de testes aí que todo mundo fala bastante. A gente tem na base da pirâmide os testes de unidade, testes unitários, que é quando você pega a menor unidade testável do sistema, que era uma coisa que a gente estava discutindo até antes do podcast, que até que ponto que uma unidade é testável ou não. Depois você faz o teste a teste unitário, a gente vai fazer o teste isolado dessa unidade. Depois o teste de integração, a gente vai ver como se comporta os módulos, como que eles se comportam quando eles estão rodando juntos, como que eles se conversam, se está ok. E o teste de aceitação já é o nível de como se o usuário estivesse usando lá um teste mais acima. E aí essa pirâmide aí é a base, tem algumas variações aí na literatura de mais níveis dessa pirâmide.
Mas essa é o modo mais simplista de entender os testes. Cara, interessante, essa questão da própria pirâmide, né, de teste, né? E aí tem, né, toda a forma como ela é composta também, né? Se a gente olha do alicerce dela, né, para as partes mais altas dessa pirâmide, né, a gente tem na base dela o teste de unidade, né? E que deve ser, assim, boa parte do teu software, né? Ou pelo menos, né, as partes mais críticas do seu software, eles devem ter os testes de unidade escritos. A segunda camada, né, que seria a parte ali central da nossa pirâmide, ali a parte mediana dela, é a parte onde vive os testes de integração, e no topo a gente tem os testes de aceitação, teste end-to-end, teste de tela, ou como vocês quiserem estar chamando eles, né? É muito comum, assim, eu acho que até mesmo do cenário que a gente está vivendo, que é assim, né, a gente quando está desenvolvendo, né, e a gente não tem, assim, uma bateria de testes de unidade escrito, ou testes de integração em si, muita da forma que a gente tem de validar o que a gente está fazendo é olhando a tela, né? Assim, ou a gente adiciona um campo e vai no formulário, ver se isso daí vai ser persistido, vai estar sendo salvo. E acredito que quando a gente olha para esse tipo de teste, mesmo que sendo feito de forma humana, ou seja, eu como desenvolvedor ou uma pessoa de QA validando aquilo que eu estou fazendo, a gente está falando mais de uma prática voltada para teste de aceitação, né? É isso aí mesmo, Bolinha. Eu falei do C, Martinez, porque eu pensei em sistema desktop lá das antigas. Sim, com certeza. Lá também a gente começava a fazer testes de várias formas, né? Mas eu acho que essa pirâmide aí, ela vem justamente para abranger, né, todos os níveis ali que você consegue, ou pelo menos, né, os possíveis níveis ali que você consegue testar, né? Então, você começa a entrar mais a fundo no detalhe, né? E antigamente, realmente, a gente tinha lá uma pessoa só para ficar testando, só que ela era um serviço manual, né? Ela não tinha um código que fazia testar, né? Ela simplesmente pegava lá a especificação técnica, ia seguindo e ia tentando fazer na sorte, né? E muitas vezes chegava no cliente lá e retornava algum problema que ele não tinha testado, né? Porque se torna muito amplo, né? Você testar todas as combinações possíveis, né? Tem sistemas que humanamente assim fica difícil, então a gente tem que acabar partindo para a automatização. Martinez, legal, tu colocou esse ponto de vista, né, de como esses softwares eles eram testados quando a gente está pensando em testes de aceitação, como esses testes aconteciam, como as pessoas conduziam ele. E eu queria saber de você hoje, o que mudou quando a gente está pensando em testes de aceitação, nesse tipo de testes que a gente está falando de testes em tela, né? Num primeiro momento te perguntei, pensando, né, até brincando, que era aquela questão de ser das antigas, né? Mas e hoje, como que isso daí tá sendo fomentado? Como que tá, do ponto de vista de engenharia, essa questão de testes de aceitação do trabalho do profissional de QA também, quando a gente pensa nisso daí, que ele é um trabalho desempenhado por uma outra pessoa que não necessariamente o desenvolvedor. Sim, Bolinha, com certeza. A área de engenharia de software, ela evoluiu muito nessa época, né? A gente tem hoje os profissionais, né, com alta capacitação para fazer testes, certificações e inúmeras ferramentas que auxiliam agora o tester a fazer o papel dele, né? A gente tem uma grande vantagem que o tester ele se especializa na análise dos cenários, né? Ele vai acumulando a experiência e toda a metodologia que tem dentro da área para poder executar bem a função dele. Legal, Martinez, você explicou para nós agora a questão de quando o teste ele é desenvolvido por terceiros, quando a gente tem uma equipe de QA, e essa equipe ela tem toda uma capacitação técnica e, mais que isso, muito pertinente ao negócio, ao core business da aplicação. Por isso eles conseguem desenvolver esses testes de forma mais assertivas, mais profundos. E também a gente tem a questão
de quando o desenvolvedor escreve esse teste, né? A gente tem metodologia para isso. A gente até tem uma metodologia onde o desenvolvedor ele escreve o teste antes do código. E eu acho que o Eli ele pode falar um pouco mais para nós sobre essa metodologia. Bolinha, de uma forma bem simplista, o TDD ele consiste em 3 passos. Você escrever um teste que vai falhar, depois você faz esse teste passar da forma mais simples possível, e depois o terceiro passo é você refatorar esse código para deixar ele um código com qualidade. Então você primeiro escreve o teste, ele vai falhar esse teste, aí você escreve o seu código para fazer esse teste passar, e depois você refatora esse código para deixar ele com uma qualidade. Esse é um tema que bem, assim, tem bastante coisa embaixo desse tema sobre o TDD. Inclusive a gente tem pelo menos 2 pessoas aí na Zarp que fizeram TCC nesse tema. Seria muito interessante a gente futuramente gravar um podcast específico sobre TDD. Muitas vezes a gente depende do teste, assim, por ser um sistema crítico. Por exemplo, a gente vai fazer um sistema de um foguete, né? A gente tem que ter vários tipos de operações que garantam que o sistema vai continuar rodando, mesmo num veículo, né? Você tem lá o velocímetro e tal. Então você tem que ter um sistema de backup, um sistema de votação. Se você tiver 3 sensores, você vai pegar 2 que votaram no que ele acha correto. Então, os testes, se você pensar no teste já antes, né, da concepção do sistema, já na análise do sistema, você começa a ter uma garantia maior daquilo que você vai rodar no final. Só que começar por essa abordagem de criar o teste antes, pode ser que fique mais caro também, no sentido de ter mais tempo para isso, né? Só que às vezes compensa, por você estar arriscando vidas, por exemplo, talvez você tenha que fazer esse teste. Tem que calcular, tem que fazer um exercício aí de gestão de riscos, né? Você calcular qual que é o preço do risco e se você vai valer a pena você investir ali. Que às vezes você vai ficar, por exemplo, gastar 10 vezes mais o tempo que você demora para desenvolver um determinado método, desenvolvendo testes. Então, sim, vai ficar muito caro ali. Então, tem que ver se vale realmente a pena. Depois tem que ter um equilíbrio. Mas é importante o pessoal que está ouvindo a gente ter essa noção de que tem que ter uma estrutura mínima aceitável, uma estrutura razoável de teste, né? Para você não... porque se você mandar uma coisa assim, que gerar um bug, por exemplo, ou gerar um retrabalho, o custo do retrabalho e de custo de correção, na maioria das vezes, é muito maior do que o custo de você gastar ali um tempinho montando um teste. Tudo tem que ser feito uma análise aí do sistema, né? Por exemplo, às vezes você vai testar uma rede neural, se ela tiver, sei lá, 4 neurônios de entrada com 10 combinações cada um, 10, 100 mil, 10 mil, você tem poucas combinações, mas se você tem às vezes um sistema muito grande de combinações, às vezes sai muito caro você testar todas as entradas e saídas. Então, tudo vai também do requisito que você tem para o seu sistema. Às vezes é um requisito não funcional, né? Até quão profundo tem que ser o seu teste para você ter certeza que aquilo lá vai rodar, né? E isso daí é legal porque, acredito eu, né, que você tem que avaliar, dado aquilo que o Eli falou, né, da questão do custo, do esforço, que às vezes pode ser muito alto, pode ser muito elevado. Eu acho que vale a pena, que nem como ele trabalhou, usou o termo de gestão de risco, né? Não sei se talvez seria a melhor palavra para atender a isso, mas é justamente essa análise, né, tipo assim, de quais pontos são os pontos assim mais críticos do meu sistema, assim, ou o ponto que mais gera valor para o meu cliente, e focar nesse ponto em específico, e talvez para ele sim dedicar o esforço em ter uma questão de teste unitário, de ter o teste de integração, sejam eles feitos utilizando o TDD ou não, no caso, mas eu acho que cabe muito assim você analisar qual ponto do seu sistema é mais crítico, é mais suscetível à falha, ou até mesmo assim a uma evolução mais constante, porque o teste também ele serve de apoio para você poder evoluir as aplicações, né? Ele é uma forma de te dar uma garantia para que você adicione novos recursos ou corrija sem quebrar outras partes.
E esse sem quebrar outras partes, você acaba identificando justamente quando você executa a sua bateria de testes que você acaba tendo. Então, eu acho que o interessante, né, a gente sempre está frisando aqui, é que, assim, teste, ele é uma parte importante da sua aplicação. Não somente aquele teste que ele é realizado por um terceiro, por um QA, aquele teste que é feito na tela para saber se está de fato tudo integrado, tudo funcionando ok, como deveria estar, do ponto de vista do requisito, mas também do ponto de vista da aplicação, para o desenvolvedor poder adicionar novos recursos. E aí sim, eu acho que a gente começa a pensar nos outros pontos da pirâmide, né, que é mais abaixo, que é teste de integração e os testes de unidade, né? Eles são uma boa forma de garantir que você pode adicionar recursos sem causar quebra no seu software. Testes, a gente, como estava conversando, a gente tem quão profundo pode ser um teste, quão custoso ele pode ser, dependendo do tamanho. A gente tem que focar, muitas vezes, no que é mais importante para o negócio, né? Então, você tem que, por exemplo, você tem um sistema online, que, vende algum produto online com milhões de usuários aí simultâneos. Ou, um sistema que permita que você possa navegar com o carro. Você tem que garantir que a parte principal do seu sistema ele tem que estar funcionando muito bem. Então você vai focar muito teste ali. O quão possível você puder chegar ali e garantir que aquele sistema mantenha no ar, funcionando sem erros, melhor. E em compensação em outras partes do sistema que, uma simulação ou uma página simplesmente de algum cadastro, talvez não seja tão... Você tem que gastar tanto fazendo tanto teste, né? Então existe também essa parte de você escolher dentro do seu sistema o que você quer focar, né? O que você quer dar prioridade. A gente tem um exemplo aí de um cliente da Zer, que uma das funcionalidades lá é um motor que, faz o faturamento e, passa, assim, milhões da empresa passa ali nesse... o cérebro da empresa. É uma coisa muito, assim, se você tiver alguma alteração que prejudique o funcionamento dessa funcionalidade, vai trazer um prejuízo, assim, absurdo. Então, tem que fazer testes aí, que seria até, nem entrariam ali na pirâmide, que seriam testes não funcionais, como o teste de carga ou teste de estresse. O teste de carga, você vai ver qual que é o limite ali daquela funcionalidade, e o teste de estresse é quando você põe naquele limite, deixa naquele limite de funcionamento, qual que é o comportamento. Vai derreter a máquina, vai começar a dar estouro de memória, o que vai acontecer? E aí, esse tipo de teste é importante também para você, vale a pena você equilibrar esse tipo de teste também, para saber, por exemplo, essa funcionalidade, se eu aumentar 1% o tempo de execução dela, eu trago 10 milhões de reais de prejuízo para a empresa. Então vamos fazer teste aqui, investir tempo para garantir que a gente não tenha um impacto, quando a gente colocar isso em produção, não tenha esse tipo de impacto. Então, acho que é tudo uma questão de equilíbrio aí, de você identificar o contexto que você está e saber qual teste que é necessário. Qual teste que realmente vale a pena investir e qual teste que não vale a pena você investir tanto esforço. Outra coisa interessante ali nisso que você falou também, que dentro dos testes também a gente pode extrair métricas, né? A gente pode tirar dados do sistema para saber até quanto ele chega, né? Você pode saber quantos usuários seu sistema comporta em tempo real, você consegue ter quantidade de memória, de recursos que o seu sistema vai utilizar, baseando também nos testes, né? Você faz o teste e consegue extrair dados também importantes para você depois vender o seu sistema ou utilizar ele de forma correta, né? Bacana. Então, assim, né, basicamente, pelo que eu estou entendendo aí, né, da conversa que nós estamos tendo, testes, eles servem não somente para a gente evoluir nossas aplicações, através dos recursos, ter segurança para adicionar esses novos recursos, mas também eles podem nos ajudar a ter indicativos de como melhorar a nossa aplicação, como ele acabou mencionando ali, os outros casos ali de teste que a gente tem ali, teste de estresse, entre o outro.
seria basicamente ele pode nos dar métrica de como assim a gente pode lidar com o nosso hardware ou com a nossa infraestrutura ali, questões de rede, etc., para poder manter esse software no ar com uma certa qualidade, se mantendo de forma estável, né? Assim, a parte da pirâmide que a gente falou são níveis de teste, né? É o nível de abstração do teste. Se a gente está num nível de aceitação, que está mais perto do negócio, mais perto do usuário, ou se é de unidade, mais perto do código mesmo. Mas esses testes que eu falei de carga, de estresse, são como se fossem técnicas diferentes de você testar, certo? Então, isso é importante porque tem muito desenvolvedor que não se preocupa. A gente já viu algumas polêmicas que teve ano passado com alguns artigos lá, tipo, de pessoal, não vamos citar nomes aqui, mas o pessoal falando que desenvolvedor, a maioria dos desenvolvedores são amadores remunerados, tem pontos certos e errados de a gente pensar dessa forma, é bem polêmico o assunto, mas eu concordo no sentido de o desenvolvedor ter que se preocupar com isso, porque senão eu considero uma forma de você ser meio amador, de falar assim, eu faço de qualquer jeito, não testo e é isso aí. Eu acho que tem que ter uma preocupação, entendeu? Tem que ter uma avaliação, tem que ter um capricho, um cuidado, por mais que seja difícil, às vezes o pessoal tá na correria, mas o custo do retrabalho é sempre maior. Mas 99% dos casos vai ser maior o custo para você corrigir alguma coisa do que para você investir um tempo e fazer um teste ali razoável e garantir a qualidade da sua aplicação. Algumas coisas são difíceis de testar também, né? A gente fala assim, tem que testar, tem que fazer e tal, mas nem sempre a gente consegue ter todos os cenários de teste. Vou dar um exemplo. Imagina que você está fazendo ali um sistema de detecção de pedestre ali para um carro, que você vai estar andando numa via. Como é que você testa todos os cenários? Você testar na chuva, com poeira, buraco na via, câmera tremendo, testar com neve. Então, você consegue testar, mas mesmo assim pode ser que, e já acontece, né? Que você pode ainda tirar uma vida por um teste mal feito, ou se o sistema não puder ser completamente testado, né? A gente tem vários casos de acidentes com esses carros autônomos que dificilmente você consegue testar todo tipo de cenário. Por mais dinheiro que eles têm, por mais investimento, né? Por mais cenários que eles colocam, alguns casos nem sempre são todos possíveis de testar. Tem o próprio cenário da inteligência artificial que você falou, né? Tipo, é muito caro você conseguir fazer um teste ali do nível de unidade ali de uma rede neural e você conseguir. Aí você usa mais estatística, né? Você vê a probabilidade daquilo tá certo ou tá errado, né? Então, depende do cenário, é muito complicado você testar, né? Você pega, por exemplo, você vai testar um foguete, por exemplo. Qual que é o custo para você montar um foguete e fazer um teste ali de aceitação, né? Beleza, vou passar no teste de aceitação, um foguete. A gente fala de foguete, mas às vezes tem sistema crítico do nosso dia a dia que é complicado, né? É difícil você simular o mesmo cenário de produção, é mais complicado. Tem algumas técnicas para você fazer isso, mas assim, o ruim é a pessoa não ter a condição de fazer o teste e não fazer, né? Outra coisa interessante é você achar que está testando corretamente. Isso talvez seja pior. Você fez o teste, mas o teste está errado. Um exemplo lá que eu até já comentei com os amigos, o pessoal estava fazendo um treinamento de uma rede neural para detectar aviões amigos e aviões inimigos. Então ele colocava uma foto e falava, esse avião é inimigo para a rede neural. Esse amigo, esse inimigo. E foi treinando. Metade da base, ele treinou a rede lá e beleza, aqueles casos ela atingiu. A outra metade da base eles testaram e falaram, olha, beleza, perfeito, funcionou, minha rede neural está detectando se avião é inimigo ou amigo. Aí colocaram uma imagem que vieram da internet, ou ninguém tinha testado ainda, e a rede começou a errar. Colocava outra, errava. E aí falei, cara, por que a minha rede está errando? Treinaram várias vezes, aí eles descobriram que em algumas fotos dos aviões que eles colocavam para treinar a rede neural, tinha nuvens.
E aí a rede neural vai falar assim, cara, tem nuvem? É inimigo. Porque você, na verdade, não sabia que você estava fazendo um teste, mas seu teste estava errado também. Você tem que, às vezes, saber o que você está testando, a forma de testar, se você está fazendo da maneira correta. Mesma coisa que aquela pessoa que faz o backup todo dia e nunca testa o backup. Aí o dia que ele vai testar o backup, não era do banco que ele faz os dados, estava fazendo backup de uma coisa errada, né? Então, muitas vezes você tem que saber realmente onde está pisando também. É interessante, cara. Tem histórias trágicas igual essa do backup aí que você relatou aí. Não sei quem que aprontou com ela, mas parte, é teste. Você tem que de fato garantir que está sendo disposto a ser feito, vai acontecer, vai estar de acordo com o esperado. E, tem um ponto aqui que é interessante, né, que eu acho que a gente vai dar continuidade aqui, agora falando um pouco mais sobre as práticas, né, de teste e tudo mais, trazendo mais um pouco assim pro lado do desenvolvimento mesmo em si. A gente tem a questão, né, de estar escrevendo lá os testes de unidade, os testes de integração. E vocês falaram no começo, né, tem a questão também de você desenvolver o teste primeiro, né, de você estar começando pelo teste, que é aquela questão, né, do TDD, né, Test Driven Development. E basicamente vocês querem explicar um pouco mais sobre o que é esse acrônimo, o que vem a ser essa prática? Eu sei que quem vem com essa prática é Kent Beck, dentro de Extreme Program, se não me engano. E vocês querem falar um pouco mais sobre o quanto que isso daí pode ajudar na escrita do código? Então, o TDD, a ideia assim, dele é você fazer primeiro o teste, elaborar todos os casos de teste. Realmente é um dos pilares aí do Extreme Programming. E a ideia é que você primeiro faz o teste ali, os testes, não porque a gente tem a tendência a pensar no caminho feliz ali. Então a gente no TDD você precisa pensar nos casos que vai dar problema também. Então você elabora os casos de teste que vai dar problema e depois quando você monta o teste, ele não vai passar ali naquele teste, e depois você vai desenvolvendo a funcionalidade até ele passar. Então você tem que pensar nos casos ali que vai passar em todos os caminhos ali que você tem que percorrer. Então você garante assim que você põe uma parede ali e fala assim, você só vai passar dessa parede quando o seu código estiver passando realmente no teste. Tem o custo dele, se for pensar, é um custo um pouco maior, porque você tem que desenvolver mais código, mas isso, assim, é o que eu falei antes, se você pensar no tempo que você demora para corrigir um bug, é um tempo, assim, depois que você colocou o código lá de produção, achou um bug e você voltou para sua mão para corrigir. Se você já está ali fazendo, você tem menos estresse ali com o seu cliente, né? É interessante isso que você falou aí, né, porque são pequenos passos, né, incrementais, né, então quando você vai fazendo a questão do TDD, você tem aquela questão de você estar sendo mais assertivo na sua implementação, dado justamente o fato do teste estar sendo escrito antes, né. Então, justamente da forma como ele falou, são pequenos passos, né? Na teoria deles lá, eles até entendem como, né, baby steps, no caso, seriam a forma como eles são chamados, né? Mas a partir desses pequenos passos, né, desses passos de bebê que você tem, no caso, assim, você vai implementando teste e algoritmo até você conseguir concluir, de fato, a sua ação ali, né? E é mais fácil para você automatizar os testes também, né? Você vai estar com o teste escrito ali, para você adicionou uma nova funcionalidade, você cria só os casos de teste para essa nova funcionalidade e você executa todos os outros. Então você facilita também na execução dos testes, na automação. Quando você for fazer um teste de regressão, por exemplo, para ver se nada para trás continua funcionando, é isso aí. Tem um outro ponto que eu acho que a gente também não mencionou, que é quando a gente está pensando em TDD, a forma, o pensamento que a gente tem também acaba mudando, né? Porque falando assim, parece que é uma questão trivial, que é uma questão até fácil de ser atingida, mas na realidade não é. Pessoas que iniciam, que começam a estudar e a querer entender um pouco mais a questão de como o TDD funciona, percebe que realmente você muda, né, a tua forma de pensar com relação ao desenvolvimento de software, né?
Porque nós somos habituados, desde o primeiro momento, em cursos técnicos, faculdade e whatever, qualquer outro, em desenvolver e testar. Desenvolver e testar. Então, de repente, quando você olha para esse ponto de maneira inversa, eu vou primeiro escrever o teste. Isso daí pode parecer meio que confuso a um primeiro momento, e também eu acho que tem pessoas que têm a sensação de que isso daí não é um raciocínio válido do ponto de vista de agregar valor para o código final que está sendo escrito. Perfeito. Isso depende muito do sistema, né? Por exemplo, eu estava desenvolvendo lá no laboratório lá de física da USP um hardware para fazer cálculo de inversão de matriz em paralelo. Cara, é uma coisa assim, bem fora do nosso comum do dia a dia, só que a inversão de matriz serve para muitas coisas, né? E a gente começou justamente testando o núcleo, né? A gente criou uma rotina primeiro para testar se a equação lá de 1964, lá de um matemático lá que tinha feito a primeira inversão de matriz lá, não existia nem computador na época ainda, assim, o uso pessoal, né? Se a gente conseguiria fazer aquele cálculo funcionar dentro do hardware. Então a gente partiu do núcleo e foi expandindo conforme as camadas foram apresentando. Então a gente fez um programa que testava o núcleo, depois foi encapsulando até chegar no sistema final que fazia toda a execução do processo. Mas é uma forma assim até interessante de se pensar, né? Dependendo do seu sistema, você justamente começar pelo teste para saber se você vai conseguir rodar aquilo lá de uma forma com bom desempenho, com uma fórmula bem precisa, né? Então, em muitos casos, é interessante sim começar pelo teste. Até sistemas comerciais, sistemas que você tem em lojas, né? Se você começar a desenvolver testando se já o seu cadastro vai calcular certos impostos, se você vai ter desempenho, por exemplo, na hora de fazer algum tipo de processamento na web, dependendo do número de clientes. Então, você já começa pelo que é mais crítico, pelo que você sabe que vai ser um ponto ali de preocupação, né? Você já fica livre daquele ponto já logo no começo, que pode ser que esse ponto inviabilize o resto do sistema. Se você não conseguir ter o desempenho necessário ou a precisão necessária, às vezes o seu sistema no final, quando você está terminando ele, você descobre que não é uma coisa interessante, né? Você já começa pelo teste. Tem uma limitação aí que, sim, na verdade é uma limitação de qualquer desenvolvimento, que é você fazer o teste e formar o escrito, né? Mas vocês acham que se for usar o TDD, quem escreve o teste tem que ser alguém mais sênior ou não? Eu acho que aí depende do quanto que essa pessoa acaba conhecendo da regra de negócio, daquilo que ela tá tendo que testar, tá? Mas também, eu acho que é mais pertinente a isso mesmo, na real. O quanto que essa pessoa ela tem de conhecimento de negócio, de ferramenta, para ela poder escrever esse teste. Independente, aí eu acho que independe de ser júnior ou de ser uma pessoa um pouco mais sênior. O que acaba se esperando nesse cenário assim é que normalmente seja pensamentos de pessoas com o nível um pouco mais pleno, com o nível um pouco mais de sênior. Por quê? Porque enquanto você é júnior, enquanto você é estagiário ainda, você tem uma preocupação muito grande em apenas de fazer funcionar, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o seu teste ele vai ser aquele teste mínimo, aquele teste de tela que a gente falou inicialmente. Vou fazer aqui, vou lá ver, vou dar um F5 no navegador, vou compilar de novo, vamos ver se está passando, mas ela não tem a maturidade da importância que é você ter uma bateria de teste pré-definida para outra pessoa poder executar, para outra pessoa poder estar utilizando e evoluindo esse software. Então, assim, naturalmente é um pensamento que você começa a adquirir à medida que sua carreira que você vai evoluindo como desenvolvedor, no caso. Isso também faz parte do paradigma, né, de desenvolvimento e do analista, né? Geralmente o programador, ele não é especialista nas áreas que ele vai desenvolver o sistema. Ele não é especialista em medicina, mas ele vai desenvolver um sistema para médico. Ele não é especialista em aviônica, mas ele vai desenvolver um sistema para isso.
Então, por exemplo, teve um caso que a gente desenvolveu um sistema que faz o cálculo de proximidade de paternidade pela sequência de DNA, usando a sequência de alelos cromossômicos, né? Então você tem um sequenciador que ele te dá lá os dados do seu DNA falando a característica dele, né? E assim, se você não tiver ali um biólogo estatístico ou não tiver alguém da área para te auxiliar, dificilmente seu teste vai estar correto. Assim, por mais que você faça a programação correta, que você faça tudo bonitinho, seus cadastros, mas se não tiver alguém ali validando aquilo ali, especialista na área, vai ser difícil você garantir que aquele seu teste esteja correto. Então, às vezes, não é nem o programador e também nem o biólogo, que às vezes não sabe o que você está desenvolvendo. Às vezes tem que ser o bom dos dois, né? E concordo, se você pegar um júnior, muitas vezes ele não tem a experiência, né? De ter passado por vários testes, ter pego várias coisas, né? Este podcast é um oferecimento de Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas, criando soluções inovadoras que fortalecem a inteligência competitiva de nossos clientes e transformam a vida da sociedade. Mano, é interessante nessa questão assim, né, do teste, né? Você, enquanto vai amadurecendo na tua carreira, você passa a se preocupar mais, você começa a entender o valor. Mas um outro ponto depende também do ambiente onde esse júnior começa a desenvolver, né? Da onde esse júnior está inserido, esse estagiário está inserido, né? Porque se ele já está numa squad, numa equipe onde tem essas práticas bem consolidadas, certamente ele já se desenvolve com uma certa facilidade para entender os valores desses conceitos que a gente está conversando aqui hoje, né? Perfeito, Bolinha. E para isso, né, você tem bastante ferramentas que ajudam, né, nos testes, né? Hoje, grande parte das ferramentas de desenvolvimento já vem com alguma parte para você criar um teste, né? Você pode fazer desde a documentação ou usar alguma dessas ferramentas que tem hoje em dia. Isso daí é interessante, você falou, né, puxou ferramentas aí, né, acho que é um ponto legal também da gente estar conversando, porque teste, né, tipo assim, eu posso escrever um script na mão que vai testar alguma classe minha e tem um teste, cara, tá ligado? Não necessariamente utilizando nenhum tipo de ferramenta, não necessariamente utilizando nenhum tipo de framework com agendamentos de execução e etc. Eu posso ter o teste da forma mais simples possível, como também posso e devo, né, dado aos cenários que a gente acaba atuando, cenário corporativo, onde a gente tem ali aplicações de fato grande e de ação crítica no dia a dia, é interessante a gente conhecer alguns tipos de ferramentas, né, que acabam auxiliando, né, e como o Martinez mesmo disse, por exemplo, quando a gente pensa, né, no caso, quando eu gosto bastante de PHP, no caso, a gente tem lá para poder estar trabalhando o PHP Unity, e que já vem muitas vezes integrado nos frameworks para a gente poder já estar utilizando ele, e ele facilita, ele te dá uma série de recursos para você estar trabalhando com essa questão de testes dentro do ecossistema de PHP. Aí, se vocês quiserem falar um pouco mais aí sobre ferramentas ou dentro de outros ecossistemas aí que vocês conheçam, sintam-se à vontade. O próprio .NET, né, dependendo das versões que você tem, ele tem um sistema bem legal de testes para criar testes unitários, medidas de desempenho. Tem bastante tutoriais hoje na internet para mostrar como funciona isso. Eu acho uma coisa bem interessante para quem está começando aí a desenvolver também, que é partir para essas linguagens, pode procurar essas ferramentas que são bem interessantes. E outras também, dependendo do nível do teste. Se você for fazer um teste, por exemplo, de chamada de serviço, você tem o Postman, que você pode usar para teste também. Você tem testes de sistemas mucados. Tem uma infinidade de testes, né? Você tem alguns testes que são feitos, por exemplo, nos sistemas automáticos de deploy, né? Você tem testes... Nossa, tem muita ferramenta de teste hoje em dia. Se a sua máquina tiver mais que 16 GB de RAM, você pode instalar o JMeter também, né?
Aí dá pra usar ele também, que é interessante pra fazer teste de performance, de carga. Tô brincando, o pessoal de Java já vai parar de seguir o podcast, é brincadeira. Ainda dentro do Java também tem o próprio JUnit também, que a gente não poderia deixar de mencionar, né? Que assim, da mesma forma como falei do PHP Unit, ele também é uma ferramenta que vai te orientar quando você está trabalhando com Java, e vai te dar todo o suporte a você criar os seus testes de unidade, a você fazer os seus asserts, saber se os seus métodos estão de acordo com os retornos que são esperados. Tem, enfim, uma série de recursos, e essas ferramentas elas acabam sendo bem próximas, bem similares, já que o propósito que elas atingem é o mesmo, que é basicamente testar. Né? Então, assim, muitos dos recursos acabam sendo comuns e compartilhados entre elas, né? Só realmente mudando mesmo a linguagem ou o setup de configuração que você precisa ter para cada uma delas. Acho que tem um ponto aqui que eu não queria passar em branco, né, durante esse podcast. Acho que a gente já falou ao longo da nossa conversa, a gente falou bastante. Acho que ficou meio que na entrelinhas apenas, mas é assim... Eu devo escrever teste para todo o meu software? Teste é uma questão cara ou não? Teste é uma questão que se paga com a evolução do meu software. O que vocês acham disso? Depende. Como todo bom desenvolvedor, resposta padrão depende. Eu acho que o limite do valor aí é o... Você tem que calcular o valor daquele determinado ponto que você está testando. O valor dele para o negócio e o tanto de tempo que você vai demorar para escrever o teste e pensar assim, ó, se esse módulo aqui parar de funcionar, qual que é o custo que eu vou ter para parar minha equipe, voltar e testar isso aqui de novo. Desenvolver, corrigir, você vai ter que corrigir e testar de novo. Então, vale a pena, mas acho que tem que ter um certo equilíbrio. Assim. Eu acho que o teste de integração, na minha opinião, é um dos mais importantes. Apesar de ter gente que acha que prefere testar 100% unidade, mas se você testar só as coisas separadas, a gente até está conversando antes daqui de gravar o podcast, alguns casos unidade funciona 100%, é 100% coberto, mas a hora de você colocar tudo junto ali para rodar, quebra tudo. Então, para mim, não adiantou nada você fazer 100%. Mas, a minha opinião, se você precisar focar em é fazer o teste de integração. Porque aí o teste de aceitação é importante, você tem que saber se o usuário está conseguindo realmente usar o sistema. Não adianta ser o sistema está tudo funcionando integrado e o unitário também está ok, se não está funcionando lá para a ponta pro cliente final. Eu acredito assim que tem que ter um certo equilíbrio. Não concordo com quem fala que não precisa testar e tem que testar o mínimo possível. Acho que tem que investir sim, mas tem que ter esse equilíbrio de não estourar o orçamento aí testando, então desenvolvendo o teste. Eu acho que já com os testes já é difícil você garantir 100%, né? Eu lembro sempre daquela apresentação do Bill Gates, quando ele foi mostrar o Windows, deu blue screen. No dia que ele foi mostrar lá, ficou super conhecida, né? Então ele tem uma equipe enorme ali que estava testando o sistema operacional, acho que não sei se era o Windows 98, não sei que versão do Windows que era. Mas assim, foi uma coisa assim muito feia no dia, né? E eu fui num congresso uma vez e tinha um pessoal da Intel apresentando uma parte de processadores lá, e eles falaram que a cada engenheiro que tem lá, você tem no mínimo 2 testes para validar o trabalho dele. Então, para cada pessoa que está produzindo ali, desenvolvendo, você tem 2 caras testando. Então, assim, o custo vai muito, assim, do que você quer ter no final, né? Qual que vai ser o resultado, para que vai ser usado aquilo ali, qual vai ser o seu ganho em cima daquilo que você está fazendo. Então, realmente tem que ser feita uma conta, mas mesmo assim você vê que tem erros famosíssimos, né, na história de falhas de teste, né? De foguetes que explodiram porque a unidade estava errada, de carros que mataram pessoas porque não tinha testado um cenário, de sistemas operacionais que dão erro no dia da apresentação, né? Então, é difícil garantir, mas se você não fizer nada, aí com certeza você vai ter um grande problema, né? Então, teste hoje em dia é muito importante. Por menor que seja o sistema, assim, é bom testar. Pelo menos você
rodar o código, você já está testando. Agora, se você já nem rodar, aí vai ser difícil. Cara, eu também compartilho dessa mesma visão com vocês. Não tem como, né, a gente desenvolver sem ter uma bateria de teste. Na verdade, até tem, mas a questão é que a qualidade daquilo que a gente está fazendo e, como consequência, manutenção e evolução vai ficar comprometida, vai ser um pouco mais difícil de acontecer, vai ser um pouco mais custoso de se estar fazendo. Enquanto no contraponto, eu acredito que sim, o teste ele vai se pagar pela a evolução do software, que você vai conseguir ter ela de forma mais segura. Por quê? Porque acredito eu que a única premissa que a gente tem quando pensa em software é que software muda, né? E se software muda, a gente tem que estar preparado para atender essas mudanças. E uma das formas da gente conseguir atender essas mudanças de forma mais segura é tendo testes escritos e testes bem escritos, como o Martinez colocou, porque não adianta a gente simplesmente ter um teste qualquer, só simplesmente para dizer, eu tenho teste ou eu tenho uma boa cobertura de teste, mas se esses testes não têm um valor efetivo para quando você vai mudar, para quando você vai evoluir essa aplicação. Eu acho que era isso que a gente tinha aqui para estar conversando hoje. O assunto dá para passar muito mais tempo do que a gente está aqui discutindo. A gente poderia descer para as questões das práticas, as questões do quanto é a menor parte testável de um software. Tem muita questão quando a gente utiliza ou quando a gente não utiliza mocks, bancos em memória, formas de se realizar esses testes. Acho que aí até mais mesmo dentro de ferramenta para ferramenta, como isso daí poderia estar acontecendo, mas eu acho que de uma forma geral aqui, o nosso propósito hoje, o nosso intuito hoje era conversar sobre a relevância de testes, ferramentas que temos, práticas que podemos seguir, e a relevância que isso daí tem para a indústria como um todo, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, Eli, Martinez, muito obrigado. Opa, valeu galera. Foi muito legal isso daí. Realmente é um tema filosófico aí para desenvolver. Abração. Valeu, galera. Eu acho que nos próximos podcasts a gente pode aprofundar nesses temas de teste unitário, teste de integração e teste de interface. Por exemplo, a gente pode montar aí podcast específico em cada tema. Mas a ideia justamente desse era provocar a reflexão de vocês aí e só fazer uma introdução aí do tema para a gente conseguir aprofundar nos próximos podcasts, porque realmente é um assunto que dá muito pano para manga. Valeu, galera. Até a próxima.